Por que o dólar subiu, mesmo com o leilão de 1,5 bilhão de dólares no mercado à vista do Banco Central? Para conter o nível altista da cotação do dólar no mercado doméstico brasileiro, o Banco Central anunciou na noite de quinta-feira, 29, que realizaria um leilão de 1,5 bilhão de dólares, nesta sexta-feira, 30, na modalidade PETAX, que se trata de uma taxa de câmbio, a qual serve como referência para a liquidação de contratos futuros no mercado. Contudo, outros fatores fizeram com que os operadores financeiros agissem com desconfiança em relação ao comportamento dos agentes públicos, principalmente do governo, na condução da política fiscal brasileira, que é o esforço feito no sentido de reduzir o déficit público, que é a diferença negativa entre a arrecadação de impostos e os gastos governamentais. Essa desconfiança do mercado, contudo, não foi por acaso, isso porque o Banco Central também divulgou no mesmo dia em que realizou o leilão de dólares no mercado de câmbio, o resultado das contas públicas no mês de julho. Algo que não agradou os agentes do mercado, pois o déficit primário foi de 21,5 bilhões de reais. Fazendo com que os agentes financeiros entendam que o esforço do governo para conter o rombo nas contas públicas ainda está muito aquém das reais necessidades. No saldo primário, é computado o resultado das contas públicas do governo central, composto pelo governo federal, Banco Central e Previdência, dos governos estaduais e municipais, além das empresas estatais, exceto o pagamento de juros da dívida. Portanto, para o mercado, é importante que ele seja sempre superavitário, ou seja, onde as receitas estejam sempre maiores que as despesas públicas, pois é através do saldo primário que se dá o principal instrumento de controle sobre o endividamento público. Desse modo, como mais uma vez, houve déficit, e não superávit, a proporção da dívida pública bruta subiu para 78,5% do PIB, Produto Interno Bruto, que no caso do Brasil, é considerado elevado, pois o grau de endividamento brasileiro ainda é visto de alto risco pelas agências internacionais de rating, que fazem a avaliação da dívida brasileira. Além disso, outros fatores contribuíram para que o mercado ignorasse o leilão de dólares na modalidade cambial, tal como a divulgação da taxa de desemprego, que veio abaixo de 7%, o que significa que com mais gente no mercado de trabalho, haverá um aumento da demanda, podendo provocar mais inflação futura. Este é outro problema, pois o Brasil não pode sustentar baixas taxas de desemprego, além da atual regra de reajuste do salário mínimo, que é a inflação medida pelo INPC, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, já que a produtividade per capita do trabalhador é muito baixa e este ser um fator que acaba trazendo mais perspectivas de inflação no curto prazo, fazendo com que o rendimento dos títulos de dívida pública, os quais os agentes financeiros são credores do governo, sejam pequenos, frente à possível inflação que poderá vir pela frente. Com isso, como o mercado de câmbio é o tipo de investimento mais seguro para os agentes financeiros, uma significativa parcela acaba retirando seus investimentos em ações e migrando para aplicações em dólar, o que faz a demanda pela moeda americana crescer e a cotação subir, frente ao real, impactando em outro fator gerador de mais inflação futura. Nesse sentido, se o governo não deseja elevação da taxa básica de juros, a Selic, para conter o mercado que se sente lesado com o baixo rendimento dos títulos de dívida brasileira frente à inflação, precisa fazer um esforço maior para economizar mais e realizar superávites primários, para que o nível de endividamento com relação ao PIB diminua. No final da manhã de sexta-feira, 30, o presidente do Banco Central anunciou a possibilidade gradual de elevação dos juros, além de outro leilão de dólares, mas desta vez na modalidade chamada swap cambial, o que ajudou a arrefecer o mercado de câmbio, reduzindo a alta do dia da moeda norte-americana com relação ao real.